alegria também estar aqui com vocês, partilhando um pouco, né, do que é o sentido da Páscoa, que é o mistério da nossa fé. A gente acredita nisso, a gente guia a nossa vida nesse sentido, e também a gente pede ao Senhor que aumente sempre mais o nosso entendimento acerca disso, né? Gostei de ver a animação aí com um verninho, né, quando falar de forró, e que teve uma maior manifestação aqui de coletiva, muita gente interessada, né? Pausa para foto. Então, gente, esse sentido da Páscoa, eu queria falar um pouco, né, da história, né, que talvez seja também uma curiosidade, né, ainda não tenhamos alguém falado um pouco mais detalhado, né, acerca da Páscoa, que é uma tradição, um costume, que não é somente do cristianismo, né, do catolicismo, mas vem muito antes, né, já na Páscoa dos judeus. E ela tem um sentido muito bonito para a nossa vida, enquanto pessoa que quer abraçar a luz, quer abraçar um sentido novo para a vida, não quer ficar lá na escuridão, não quer ficar lá na dor, mas quer ressignificar isso, encontrando liberdade, encontrando uma vida nova, encontrando também esperança no seu caminhar, porque sem esperança não dá, né? Se não tiver esperança, a gente desiste de tudo, a gente se tranca, desanima, esmorece. Então a esperança é uma das coisas, um dos combustíveis que nos coloca para frente, e é um dos combustíveis da igreja que tem como esperança o próprio Cristo, né? Então é uma tradição que começa no judaísmo, lá muito tempo atrás, né, quando o povo sai do Egito, enquanto estava cativeiro, enquanto era prisioneiro, enquanto era escravo, né? Então Páscoa, no sentido hebraico, uma tradução, seria a passagem, né, a passagem da escravidão, como o povo foi, né, feito escravo pelo Egito, para a liberdade. E só quem teve a sua liberdade privada, né, teve a sua liberdade cerceada, sabe o quanto é bom ser livre. De expressar quem você é, de expressar a sua fé, de expressar a sua vontade, onde você quer ir. Então, liberdade é um bem, né, que é um bem supremo para a humanidade. E aí o Senhor, olhando para seu povo, ele primeiro sai lá das suas alturas, manda, né, um dos seus enviados, Moisés, e liberta o seu povo do cativeiro, né, da escravidão. E o povo vai, né, para a terra prometida. Mas a gente bem sabe que a nossa memória às vezes é curta. Por isso que é sempre bom a gente recordar, fazer uma memória agradecida do que aconteceu na nossa história. Não só na nossa história recente, mas na história passada, para que a gente dê valor o que a gente vive hoje no presente. Se a gente hoje tem liberdade, é porque alguém lutou, é porque alguém se sacrificou, é porque alguém buscou que hoje houvesse a liberdade como bem. Então os judeus faziam essa Páscoa, né? Eles pegavam um cordeiro, né, pão, vinho, e faziam uma grande ceia, em recordação e para atualizar esse grande mistério que foi aquela libertação. Porque foi um bem tão grande para aquele povo, porque ele deu de novo o direito de ser quem são, a sua identidade. E aí, passado muitos anos, o povo foi esquecendo o sentido genuíno e depois estava só fazendo um mero rito, né? Só por cumprir o preceito. E aí o Senhor nos envia mais uma vez, vendo que o povo não mais estava preso num cativeiro, numa prisão, mas agora preso no seu próprio egoísmo, preso na sua própria maldade, preso às vezes na incapacidade da gente pensar um pouco nos irmãos, no outro, porque o outro, minha gente, é a chave também para a nossa felicidade. O outro é a chave para um mundo melhor, e por isso que a gente tem que valorizar tanto o outro. Não sei se vocês participaram do encontro da CF, falava muito de ecologia integral. Aí às vezes a gente pensa que ecologia é somente o meio ambiente, mas ecologia é tudo que é criado, é tudo que, para além de mim, o outro, é importante e é vital para que a gente possa juntos, né, crescer com liberdade, com dignidade. E aí isso a gente encontra um bem nisso aí, no meio de tudo isso. Então o Senhor nos envia o vosso próprio Cordeiro, o vosso Filho, para a nossa libertação. E o que o Senhor Jesus faz? Ele assume a nossa humanidade, Ele assume quem somos,
com todas as tentações, com todas as nossas misérias, com todas as nossas fraquezas. A gente pode dizer que Jesus ele só fez o que fez, né? Essa vida doada, porque ele era Deus. Mas a gente está enganado. O Senhor assumiu toda a nossa condição, mas unido ao Senhor Deus em oração, ele conseguiu ser fiel ao projeto que recebeu. Isso nos abre, irmãos, uma porta de luz, porque por vezes a maldade, ela parece que tem mais força do que a bondade. Ou vocês acham isso? Que às vezes a maldade parece que ela tem mais força que a bondade? Eu acho que acaba sendo que nos meios de comunicação a gente vê mais atrocidade, mais notícias do que notícias boas, que dê sinal de vida, que dê sinal de esperança, né? Que dê sinal de a gente poder acreditar numa mudança, né? Então, às vezes, outro ponto que eu queria colocar, às vezes a gente recebe muitas coisas boas na vida, uma boa relação, uma boa família, um bom momento de fé na nossa igreja, mas às vezes alguém diz um tantinho assim com a gente e parece que aquilo foi muito maior do que a graça, do que as alegrias que a gente obteve na vida. Então, o versículo fica muito voltado para esse lado. E aí eu queria fazer fazer uma explanação sobre os pães da ceia. Amanhã é quinta-feira, a Santa Ceia. E essa ceia, que era da ceia lá da Páscoa dos judeus, também é celebrada na Igreja Católica, né, no cristianismo. E ela traz um pão sem fermento. Por que o pão sem fermento? Porque para o povo judeu o fermento era o que estragava a massa. E aí o fermento era associado à maldade, né? E aí ele vai contaminando. E onde um ambiente que ainda tem uma pequena dose de corrupção, ou qualquer ambiente que tem uma pequena dose de maldade, de falsidade, acaba contaminando, parece, o ambiente restante, né, da toda coisa boa. Como diz o ditado, parece que uma fruta podre estraga todas as outras, né? Então a ceia era celebrada com pão sem fermento, para dizer que se a gente quer nutrir a nossa vida, quer que a gente seja alimentado por Deus e seguir adiante nessa esperança, a gente primeiro tem que tirar de nós todo resquício, né, toda pequena parcela de maldade que pode existir. É difícil? Porque não é fácil a gente caminhar na bondade. Às vezes a gente tem inveja, às vezes a gente tem um momento de murmuração, né, de confusão, de dúvida, de medo. E isso às vezes afeta a nossa caminhada enquanto igreja, enquanto família. Então o Senhor Jesus, ele mostra, né, ele supera tudo isso. Ele nunca agiu, né, por ciúme. O Senhor nunca agiu, às vezes, para descontar o mal que recebeu. O Senhor nunca agiu mostrando autoridade e poder para diminuir o outro. Muito pelo contrário, o Senhor sempre na sua vida se mostrou a pessoa mais acolhedora desse mundo. E um dos fatos que mostram isso, a gente vai evidenciar, né, quem for católico, é claro, e também usei como é evangélico. Amanhã tem o lava-pés. A gente está tão acostumado, né, a fazer o lava-pés, que a gente lá, Jesus lavou os pés dos discípulos. E aí, talvez nesse momento, nesse pequeno gesto, a gente enxerga a humildade do Senhor Jesus, não é? Mas o mais bonito desse gesto, minha gente, se a gente for olhar no costume judeu, quem fazia isso não era um escravo, não era uma mulher. Quem lavava os pés de quem chegava numa casa era o dono da casa, para mostrar que na minha casa você é bem aceito, você é acolhido, você tem todo o direito, está protegido de estar aqui. E o Senhor lava os pés dos discípulos, mostrando que eu não quero saber o que você fez, né, ou qual as suas dificuldades, mas eu lhe acolho, eu abro as portas, eu escancaro a minha casa para que você possa morar. Porque comigo você tem acolhida. No meu lado você estará seguro na minha vida. Então o Senhor abre as suas portas, o Senhor abre o seu amor para nós, Ele não fecha, né? E outro dado curioso, a gente sempre pensa que a ceia com o Senhor foi somente com os apóstolos, né? Mas naquela época se comia um cordeiro, um novilho, né? Um cordeiro inteiro. E teria que comer todo, por completo. Então somente 13 pessoas no caso, não bastariam para comer o cordeiro completo. Então, tinha mais gente de fora naquela ceia derradeira do Senhor. E sendo assim, o Senhor também passou beijando, lavando e beijando
os pés de todos, mostrando que, independentemente da diferença cultural, de onde a pessoa vinha, tinha muita gente de vários lugares, encontrou sempre acolhida, encontrou sempre espaço no Senhor. E a gente, meus irmãos e irmãs, se a gente quer superar qualquer resquício de fermento, de maldade, a gente deve estar com o coração sempre aberto, né? Tanto a palavra de Deus como o nosso irmão e irmã. E aí o Senhor mostra com isso toda a força da sua misericórdia, toda a força do seu amor. Ele dá, né, a entender, ele mostra e revela a bondade de Deus para nós. E nos deixa esse caminho. O Senhor ressuscita, né, ele vence a morte, não é somente para mostrar todo o seu poder, mas para entender que todo aquele que confiar na sua vida, que apostar, associar a sua vida a dele, se libertando, né, passando da maldade, do pecado, para a graça, da bondade, da misericórdia do nosso Deus, esse também ressuscitará e encontrará uma vida nova no Senhor. E a vida nova, irmãos, já finalizando, né, também, a vida nova, a vida eterna, a ressurreição, ela acontece a cada escolha nossa, a cada decisão nossa. Tem a escolha e a decisão definitiva, né? Um dia todos entraremos na casa paterna, na glória de Deus. Mas antes disso, cada momento da nossa vida, a gente pode optar se a gente olha para a luz, lado da luz, ou se a gente prefere estar do lado, né? Às vezes da escuridão, às vezes do medo, às vezes da discórdia, da falta de fraternidade, às vezes do falar mal, né? Ou de estar imerso em algum sentimento de maldade. Essa escolha é sempre nossa, mas o Senhor sempre estará de portas abertas quando a gente quiser voltar para entrar nessa casa, porque Ele já abriu uma vez e está lá, com o coração ardente e desejoso, de sempre cear conosco, de sempre comungar e nos alimentar nessa mesa, né, tão bendita, que é a vossa vida ofertada ao mundo. Então, que a gente possa, aonde a gente passar, nas várias situações, a gente vê que ali se coloca uma escolha na nossa vida, de bondade ou de maldade, a gente possa escolher assim: eu escolho a luz, eu escolho a bondade, eu escolho a misericórdia, eu escolho a verdade, e não escolho outro lado, porque eu sei que ali não tem alimento, não tem sustento, não tem esperança, é sempre um vazio, é sempre uma tristeza, é sempre um amargor na vida, quando a gente escolhe o outro lado. E que a gente possa nutrirmos nessa vida tão bendita que o Senhor Jesus Cristo nos ofertou com o seu sacrifício, que coloca que mesmo diante da rejeição, mesmo diante das dificuldades da vida, que são reais, a gente não vai achando que pertencer a Cristo, ser cristão, é uma vida que não tem dor. Todos nós, até o último dia da nossa vida, teremos dores e tristezas. Mas a gente sempre vai ter confiança, quem acredita, sempre vai ter a confiança na esperança que Deus coloca em nossos corações, de uma vida melhor, de alegrias que sempre virão se a gente caminhar rumo a essa terra, esse lugar, esse espaço da esperança de uma vida nova, de um sentido novo. Que a gente possa sempre, né, o nosso testemunho também ser porta e ser sinal para os nossos irmãos encontrar um novo sentido, mesmo diante, às vezes, das dificuldades da vida, mas a gente sempre tem bons motivos para sorrir. Espero que esse momento tenha sido um momento também de alegrar e aquecer o nosso coração para a gente continuar com firmeza e coragem no caminho da vida. Uma feliz Páscoa para todos, Deus abençoe, e estou rezando sempre com vocês, e a gente vai se conhecendo, né? Estou há 2 meses aqui com vocês, mas